Imagina que você tem a oportunidade de estar em um programa nacional, você está inaugurando o programa e ainda tem a oportunidade de ganhar o equivalente a 50 mil reais. Você toparia ir nesse programa? Para isso, você teria que responder somente algumas perguntas, somente a verdade. E para deixar ainda mais o clima de novela mexicana, vamos levar as pessoas que gostam de você e que provavelmente ficarão chocadas com as suas revelações. Essa história é a história real de Ruth Thalia, uma jovem de 19 anos de idade que foi para um programa de TV contar a verdade para quem amava e de quebra levar ainda um dinheirinho. Só que contra todas as expectativas, algo terrível aconteceu com ela 2 meses depois. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos reais, estranhos, criminais, algumas vezes por semana. O caso de hoje, sim, ele é bem estranho e tem aquele quê criminal. E é um caso que aconteceu no Peru. Então vamos lá contar a história de Ruth Thalia. Vilma e Leôncio nasceram em uma região chamada Huancavelica. É um local rural com cerca de 50 mil habitantes e lá eles tiveram 2 filhas, Eva e Ruth Thalia. Pelo que eu entendi nessa história, ela é mais chamada de Thalia, então é assim que eu vou chamá-la também. O local que eles moravam não dava muita oportunidade de crescer, então por isso eles se mudaram para Lima, que é a capital do Peru. Dessa forma, eles queriam que as filhas tivessem uma oportunidade de vida melhor que eles não tiveram. Então, sem ter emprego, sem ter muito bem onde morar, nos primeiros anos ali, eles venderam frutas, depois eles tiveram um outro filho. O bairro que eles moravam ali em Lima era um bairro periférico, chamado Huachipa. É um local meio rural, meio urbano, ainda não tem pavimentação na rua, então realmente é um bairro que está crescendo. Então, no momento da nossa história, em 2012, eles moravam naquele bairro, era uma família de 5 pessoas, Thalia tinha 19 anos de idade e ela fazia faculdade de contabilidade, ela pagava a faculdade com seu próprio dinheiro através do salário dela, onde ela trabalhava de operadora de telemarketing. Naquele bairro, era muito comum o trabalho de mototáxi, só que as motos de lá não são exatamente como as motos aqui do Brasil, pelo menos as que prestam esse serviço de mototáxi. É mais como se fosse aquele carrinho que tem na Índia, sabe? Então você não vai na garupa, você vai sentado também. Um desses mototaxistas é um jovem chamado Brian. Não descobri aqui a idade dele, porém ele deve ter a mesma idade ali de Thalia, e os dois estavam namorando há algum tempo. E aí, dia 7 de julho de 2012, ia estrear um novo programa no Canal 2. Traduzindo, o nome do programa é O Valor da Verdade. Ou seja, cada vez que você contasse a verdade para sua família, você ganhava um valor em dinheiro, podendo chegar até 50 mil soles. Soles é a moeda peruana. Pelo que eu vi aí, a conversão ela é bem parecida com o real. Então, um sole equivale a 1,05 reais. Vou tratar da mesma forma então, tá bom? É como se eles fossem ganhar no máximo 50 mil reais no ano de 2012. Thalia era uma jovem cheia de energia e de vontade. Pelo menos era assim que a família dela a via. Então ela era desinibida, ia atrás dos seus objetivos. E o grande sonho dela, como de outras pessoas e jovens ali do Peru, era ser famosa. Por isso, muitas vezes ela ia nas redes de TV se candidatar, por exemplo, a ser alguma personagem de novela. Pelo jeito, não deu certo. Porém, indo atrás dos seus sonhos, ela descobriu esse programa que ia estrear. Esse programa ele já tinha em mais de 100 países. Cada país com a sua versão. E para apresentar esse programa foi escolhido um jornalista que também, além de ser jornalista, apresentava alguns programas, chamado Beto Ortiz. Ele já tinha 20 anos de carreira, era bem reconhecido lá. Algumas pessoas o amavam e outras pessoas o odiavam, porque parecia
que os programas dele sempre tinham assim uma polêmica atrás. Então, para muitas pessoas ele era mal visto. E o roteiro que eu me baseei, que é de um podcast, diz que lá no Peru você só tem oportunidade de voz se um canal de TV te dá uma oportunidade. Então, por isso, muitas pessoas procuram os canais de TV para pedirem justiça por alguma coisa ou para procurarem um parente que está desaparecido, porque a polícia não dá atenção para as pessoas menos favorecidas que não têm voz. A gente não pode deixar comparar aqui com o Brasil. Realmente, as investigações elas são mais rápidas quando a mídia fica em cima. Essa é a realidade. E eu entendo que muitos locais não têm estrutura, a polícia não recebe tanto dinheiro, não tem uma boa equipe mesmo. Precisa ter uma nova estrutura realmente para toda a nossa polícia passar a investigar como deveria investigar, a gente sabe disso. Só que a maioria dos casos no Brasil não são solucionados. Então hoje, a realidade de hoje realmente está mais parecida com a realidade do Peru do que, por exemplo, com os Estados Unidos. E aí Ruth teve a oportunidade de ser a primeira participante daquele programa que era inaugural no país. Então estava todo mundo de olho em saber como seria. Ele seria passado em um sábado à noite. Então o que ela disse para os pais e para o namorado é que ela iria participar de um programa de TV e precisava que eles fossem lá. A mãe questionou por que eles precisavam ir e ela disse que iriam contar a história da família. A mãe achou estranho, né, contar a história da família e por causa disso receber dinheiro em troca. Porém, era uma história como a maioria das pessoas lá do Peru, uma história de uma família que lutava para sobreviver. Mudou de uma cidade pequena para uma cidade maior e agora no momento da nossa história, o pai e a mãe, eles eram músicos de uma banda folclórica. Vilma cantava e Leôncio tocava harpa. Então era uma história bem bonita assim para se contar na TV. Só que aí, quando chegaram lá no programa, que foram apresentados por Beto Ortiz, ele explicou como que era a dinâmica do programa e aí, né, não era bem assim. Ficou claro que Thalia queria mais contar a verdade para a família e para o namorado, coisas que aconteciam na vida dela, que ela queria, sabe, poder realmente se livrar disso, desses segredos. Só que aí ela também ganharia um valor em dinheiro. Thalia antes tinha sido entrevistada com várias e várias perguntas. Foi colocado um teste do polígrafo nela e aí foi determinado se ela contava a verdade ou não. Era bem estilo do programa do Silvio Santos, sabe? Quem quer ser um milionário? E aí realmente era bem típico mesmo. Ah, ela disse a verdade, ela disse a mentira e a voz de fundo falava verdade. La respuesta es verdade. Então Thalia para a família era uma jovem super comunicativa. Na frente do programa ela se apresentou para Beto, uma pessoa bem tímida, o que dá pra gente entender, né, gente, porque ela falaria coisas ali não só pra família, porém pro país inteiro. E esse programa, pelo menos o de abertura, foi recorde de audiência. Ele conseguiu ultrapassar o canal e o programa que ficava sempre em primeiro lugar, apresentado por uma mulher. Então foi um momento de comemoração, sim, para toda a TV. Todo mundo estava focado no rosto da Thalia naquele momento. O pai e a mãe estavam ali, óbvio, desconfortáveis. E o namorado, Brian, ele estava assim tremendo, sabe? Com a perna tremendo, enfim. E ele disse que ele estava com medo de ouvir se ele tinha sido traído ou não, que era a maior preocupação dele. Então, assim, ela teria que responder 21 perguntas, responder de forma correta, né? Porque já saberiam se ela iria mentir ou não. Se ela mentisse qualquer coisa, ela perderia todo o valor que ela ganhou. E se respondesse as 21 perguntas, ela poderia chegar ao valor máximo. As primeiras perguntas eram mais engraçadas e para poder deixar a pessoa mais leve do que qualquer outra coisa e aparentemente funcionou. Foi perguntado se ela já tinha deixado de ir às aulas sem que a mãe soubesse. Ela disse que sim. Perguntou para ela também se ela achava que ser bonita proporcionava coisas a uma pessoa do que ela ser bondosa. E ela disse que sim. Então, com essas perguntas também, a gente descobre como que era a personalidade de Thalia. Thalia era uma jovem que acreditava realmente que a aparência, a beleza fazia diferença. Foi perguntado a ela se uma pessoa
ela perdesse 1000 soles, ou seja, R$1000, se ela devolveria esse dinheiro a essa pessoa. Ela disse que não devolveria. E aí a gente já vê que o pai e a mãe ficam decepcionados com essa resposta. O apresentador também faz perguntas fora ali daquelas que têm validade, realmente para a gente descobrir como que é Ruth. E ele pergunta para ela em algum momento se ela a acha bonita. Ela diz que não tanto, só que assim, ela acaba dizendo que sim, que ela é uma pessoa que não vai à academia, porém ela cuida da alimentação, então no geral ela gosta assim do corpo dela, ela se acha bonita. Porém, na pergunta que vale dinheiro, ele questiona o seguinte: você está satisfeito com a sua aparência? E aí ela diz que não. Durante os questionamentos, ela diz que se parece com pessoas de algumas aldeias específicas. E, na verdade, ela queria ser uma garota branca. Para os pais, com certeza, foi difícil escutar isso, porque mexe com as origens, né? A quinta pergunta era se ela já tinha feito alguma plástica no nariz, e ela disse que sim. Se ela ficou mais de 20 dias sem tomar banho, e gente, sim, ela ficou. E aí, fazendo questionamentos sobre o Brian. O Brian foi o primeiro namorado sério que ela teve, apesar de ela era uma jovenzinha de 19 anos de idade. Ele trabalhava como mototáxi, só que lá na entrevista ele disse que ele trabalhava em uma loja. E ele disse sim que já tinha começado a universidade, só que por problemas financeiros ele tinha abandonado a faculdade. Perguntaram se ela achava que o namorado dela merecia estar com ela e ela disse que não. Então foi a primeira resposta ali que deixou o Brian bem chocado. Ela também deixou a entender que ele não era o tipo de homem ideal para ela. Quando questionada qual era o homem ideal para ela, ela disse que era alguém com uma boa condição financeira. Sim, os pais ficaram chocados com essa resposta. Não é assim que eles criaram a filha. Ela disse também, valendo dinheiro, que não perdoaria a traição de um namorado. A nona pergunta foi: você sente vergonha dos modos da sua família? E ela respondeu que sim. Pediu desculpas para os pais, só que aquela era a verdade, e que tinha principalmente vergonha quando eles iam a um restaurante e era óbvio que os pais não sabiam se comportar, porque eles eram muito simples. E aí perguntaram se ela realmente trabalhava com telemarketing e ela disse que não trabalhava. Só que não estenderam mais esse assunto por enquanto. Claro que a mãe ficou desesperada, o pai também, porque afinal, se ela mentia que trabalhava lá há 8 meses, eles não sabiam realmente o nome da empresa, porém eles acreditavam na filha. Ela saía todo dia para ir trabalhar, ela pagava a faculdade com o salário dela, ela ajudava em casa com o salário dela. Então assim, o que ela fazia? Perguntaram se ela já tinha tomado a pílula do dia seguinte mais de uma vez e ela disse que sim. E aí foi um susto, né? Porque não se sabe se a família sabia que ela tinha relações íntimas com o namorado, porém isso existia. E porém, em 3 momentos, achando que poderia ter engravidado, ela tomou a pílula do dia seguinte, que de certa forma é uma bomba de hormônio, e aí acaba, dependendo do horário certinho, se você toma, acaba impedindo uma possível gestação. Falando de forma bem crua, é isso. E aí é claro que Brian ficou bem desconfortável, porque é algo que ele não sabia. Ela disse que tomou 3 vezes. E talvez essa pergunta para ele tenha batido de uma forma estranha. Por quê? Será que ele sabia que realmente ela tomou? Ou será que ela de repente contou, só que contou uma vez, 2 vezes? E aí se houve 3 vezes, foi com ele que ela precisou utilizar? E aí a próxima pergunta tinha tudo a ver com o Brian. Perguntaram para ela se ela só estava com o namorado dela até o momento que aparecesse alguém melhor. E ela confirmou que sim, que era isso mesmo, que ele era um homem bom, tal, só que não era aquilo que ela queria para a vida dela. Sendo que no começo da entrevista também, Beto perguntou se ela achava o namorado bonito, ela disse que sim. Perguntou se ela achava o namorado inteligente e ela disse que não. O cara foi lá para ser humilhado, né? Perguntou-se se ela tinha fantasias sexuais com mulheres e ela disse que sim, que tinha. Ela tinha esses pensamentos desde quando ela tinha 14 anos de idade, e quando ela fez 15 anos de idade, ela beijou uma menina. Ela beijou realmente para experimentar, porém não, ela não se considera lésbica, mas ela se considera bissexual. Para os pais foi terrível também. A outra pergunta era se ela poderia manter a vida dela atual
se ela não contasse mentiras, e ela disse que não. Ou seja, o padrão de vida dela de hoje, principalmente com relação à faculdade, é por causa das coisas que ela fazia e que ninguém sabia, que era segredo. Também foi questionado, assim, no bate-papo, se ela tinha dinheiro no banco. Nesse momento, ela já tinha ganhado 10 mil soles, equivalente a 10 mil reais. E ela disse que sim. E aí, Beto disse que teve acesso à conta dela e sabia que ela tinha até mais do que o prêmio que ela tinha ganhado até agora. Deu a entender, gente, que ela tinha ali cerca de 15 mil reais. Uma jovem de 19 anos ter 15 mil reais no banco, sendo que ela paga toda a faculdade. Normalmente o dinheiro do nosso trabalho vai para toda a faculdade e que se sobra a gente tira xerox, né? Pelo menos era assim que eu fazia. Isso porque eu pagava só 50% da minha faculdade. Mas enfim, era algo bom que ela era uma pessoa econômica, né? Porém, a família não sabia que ela tinha esse dinheiro no banco. E aí a pergunta valendo dinheiro era: você emprestaria todo o dinheiro que você tem no banco se seus pais pedissem? E ela disse que sim. Então, para os pais, aquilo foi um alívio. A mãe finalmente conseguiu ter orgulho da filha por algum motivo, por algum momento. E ela até disse que não, que a filha deveria continuar sim respondendo as perguntas, porque aquela resposta deu orgulho para a mãe. A pergunta 16 era: você acha que seus pais ficariam orgulhosos de você se realmente soubessem o que você faz? E ela disse que não. Beto questiona se o tipo de trabalho dela é um trabalho que traria vergonha ou que é um trabalho ilegal. O que é, né? Ela falou que não é ilegal, que ela não fez ou faria nada ilegal. Porém, as pessoas poderiam não concordar ou não aceitar o tipo de trabalho que ela fazia. As perguntas 16, 17 e 18, se ela respondesse corretamente, seriam as perguntas as quais ela ganharia 15 mil soles. A pergunta 17 era: você trabalha em um clube noturno? E ela disse que sim, que trabalhava em um clube noturno. Beto questiona porque, segundo ele, você pode receber dinheiro por várias coisas, por dançar ou por oferecer, por exemplo, o seu corpo de uma forma íntima. E ela disse que não, que ela recebia dinheiro dançando. Ela era uma dançarina com 30 outras garotas, elas faziam danças juntas ou danças separadas. Ela utilizava botas longas de cano alto ou sapatos altos e ela não dançava nua, ficava com uma calcinha bem minúscula e um top, um sutiã. Era assim que ela ganhava dinheiro. Ela disse também que ganhava cerca de 150 soles ou 150 reais por cada dança que ela fazia. E durante um dia ela fazia várias danças. Então, se a gente fizer uma conta rápida, se ela dançasse 3 vezes no dia, vamos dizer que ela trabalhava só de segunda a sexta, tá? Então ela trabalhava 20 dias por mês. 9 mil soles ou 9 mil reais. Era isso que ela ganhava por mês, gente, assim, jogando baixo. Então, o salário lá no Peru, pelo que eu vi, é parecido com o salário aqui no Brasil. Nosso salário tá R$1.400 hoje. Lá, se eu não me engano, tá 1.100 ou 1.200. Então, justifica ela ser universitária, justifica ainda ela ter uma boa quantia no banco. Eu só não sei, por exemplo, quanto custa o valor da mensalidade da faculdade que ela faz. Sim, todo mundo chocou-se. A mãe abaixou o rosto, chorou. A própria Thalia, enquanto respondia as perguntas, você vê pela postura corporal dela que ela muda totalmente. Então, no começo do programa, ela está sentada, ereta. Conforme vai o decorrer do programa, ela está se abaixando, se escondendo, ficando menor. E é isso, né, gente? É claro que ela ficaria assim, porque ela sabe que é difícil. Ela sabe que os pais escutarem aquilo é difícil. Porém, ainda tinha uma pergunta número 18. E essa pergunta era: você já aceitou o dinheiro em troca de sexo? E ela disse que sim, que aceitou. E, gente, a explicação dela era o seguinte: que dentro lá da boate não podia existir isso. Então não foi com o cliente, tá? Ela deixou claro isso, não foi com o cliente. Uma amiga dançarina dela incentivou, conseguiu um rapaz para que ela fizesse, né, esse tipo de serviço, e ela fez isso 2 vezes. Ela disse que foi um momento da vida e da família dela que eles estavam ruim financeiramente, que a situação era precária, era terrível, e ela achou melhor fazer isso para conseguir o dinheiro. Ela não explicou, gente, se foram 2 homens diferentes ou foi o relacionamento com o mesmo homem, né?
porém aconteceu 2 vezes. Ela disse que se arrepende, ela ficou mal, ela ficou dias sem comer quando isso aconteceu, e é algo sim que ela não faria novamente. Ela já decidiu que não faria isso novamente. Então ela tinha acabado de ganhar 15 mil. O apresentador perguntou se ela queria responder as últimas 3 perguntas, perguntou para a plateia disse para ela desistir. Os pais também disseram que não queriam escutar mais nada, porém a decisão era dela. E aí, gente, se ela já tinha respondido essas 18 perguntas que foram bem difíceis, ainda tinham 3 outras perguntas difíceis. Gente, né? Olha só que nível que seria. Ela disse que o segredo que ela queria contar para a família eram esses que ela tinha revelado já. Então, para ela estava bem, ela saiu com 15 mil em dinheiro e com a família envergonhada. Gente, não se falava em outra coisa no país. Ela saiu, ela foi notícia em outras redes de TV, ela saiu em capas de jornais, de revistas, porque foi um programa que deu um boom na audiência, deixou a TV lá, o Canal 2, em primeiro lugar, e ela, de certa forma, ela se tornou uma famosa, né? Ela participou de programas também da própria rede de TV, contando como que estava depois, né, do que aconteceu. Ela disse que a família estava tentando aceitar, ela precisava contar, ela estava mais leve. E quanto ao Brian não atendia mais os telefonemas dela, então eles não tinham contato. Ela recebeu o cheque dela e é vida que segue. Só que conforme o tempo foi passando, imagina, gente, todo mundo do bairro comentava. Ela disse para os pais não se preocuparem, porém não tem como, né? Ela mesma foi atingida com aquela má recepção, né? Porque as pessoas passam a te olhar de uma forma diferente. E, inclusive, uma vez ela até disse para a mãe dela que tentou tirar a própria vida, tudo pelo que aconteceu com o programa. E Brian, por outro lado, mesmo que não tenha tido mais contato com ela, ele era reconhecido na rua. Então, e ele trabalhava com mototáxi, né? Ele tinha contato com várias pessoas. E aí ele começou a ser xingado, a receber apelidos. Ele dava entrevistas, sim, para algumas redes de TV, só que ele era bem monossilábico, mas ele deixava claro que aquilo não deixou ele feliz, que não deixaria nenhum homem feliz escutar aquilo da namorada e que ele não é o tipo de homem que perdoa isso. Só que Brian começou a falar que ele não namorava mais Thalia quando ele foi lá no programa, só que foi um favor que ela pediu e ele aceitou ir. Ele disse que aceitou ir porque ela daria um dinheiro para ele, só que ele nunca viu esse dinheiro. E ele disse também que o próprio apresentador estava sabendo dessa armação, só que assim, todo mundo desmentiu, disseram que era um programa de TV válido e que ninguém estava armando nada para o Brian. As pessoas continuaram com suas vidas. Thalia foi à polícia reclamar porque ela disse que entraram na casa dela e roubaram o laptop dela, só que, né, enfim, ela só fez a denúncia, ela imaginava que era Brian, só que isso não foi comprovado. Gente, Brian morava ali no mesmo bairro dela, na mesma região, a família dele também, porém ele morava sozinho, ele alugava um quarto, era um quarto e um banheiro. Ele passou a pedir dinheiro pra ela, tipo, você disse que ia me dar 2 mil, você não me deu nada e tal. E aí ele ficava enchendo o saco. Uma vez, Eva, a irmã dela, que aparentemente sabia já desde sempre que ela não trabalhava no telemarketing, disse que encontrou o Brian na porta da casa deles, eles estavam bêbado e ele pedia dinheiro. Aí ela disse, olha, amanhã você volta aqui sóbrio que eu te dou o dinheiro. O problema é dinheiro, tudo bem, eu arrumo e te dou o dinheiro. O problema maior era um orgulho ferido, né? Na noite do dia 11 de setembro de 2012, ou seja, só 2 meses depois daquele programa ir ao ar, Leôncio e Vilma estavam em casa, estavam assistindo a um jogo de futebol e depois foram dormir. E no dia seguinte, Vilma viu que Thalia não tinha voltado para casa. Porque assim, ela estudava à noite, tinha que sair da faculdade e voltar para casa. Isso não aconteceu. Ela ficou preocupada, ligaram para alguns amigos. A amiga disse que realmente ela tinha saído da faculdade e dizendo que ia para casa. Porém, ela viu que Thalia recebeu a ligação do Brian. Essa amiga disse que estava com Thalia quando o Brian telefonou para ela. Então, o que a mãe de Thalia fez? Foi até a casa do Brian, se ajoelhou lá na porta, disse para ele contar onde estava a filha dela, e ele disse, bem snob, que não sabia, fazia muito tempo que não tinha contato com ela e nem a via pessoalmente. Então, sem ter por onde correr,
o pai, o senhor Leôncio, foi na delegacia, isso nas primeiras horas do dia 12 de setembro, fazer uma denúncia de uma garota desaparecida. E ele sabia que ia ser só mais uma denúncia, porque, segundo ele, lá no Peru, a polícia não liga para pessoas pobres desaparecidas. Palavras dele, tá? Você só tem a polícia investigando um desaparecimento se aquela pessoa vai para a mídia. Se a mídia cobre o caso, aí sim a polícia dá atenção. Então, o que ele fez? Ele foi para o Canal 2 dizer que a filha dele, que tinha se apresentado no programa 2 meses atrás, estava desaparecida. Ele conseguiu falar com uma produtora de um programa chamado Abra os Olhos, que também era apresentado por Beto Ortiz, só que no horário da manhã. Ela disse para ele, beleza, volta aqui amanhã que a gente fala sobre o desaparecimento dela. Saindo de lá, ele foi em 2 outras emissoras, ninguém deu atenção para ele. Ele foi em uma rádio também, ninguém quis dar espaço para ele. Ele chegou em casa, a esposa estava arrasada, porém eles sabiam que no dia seguinte eles estariam de manhã em rede nacional, então isso seria importante, né? A polícia saberia então que ela tinha aparecido em rede nacional e passariam então a procurá-la. Só que no dia seguinte, às 5 horas da manhã, quando eles estavam saindo de casa, a produtora do programa ligou para eles falando, não venham, porque hoje não pode ser. Pode ser amanhã ou depois de amanhã, só que fiquem tranquilos, não venham aqui, eu ligo para vocês avisando. Só que aí, gente, o Canal 2 nunca deu atenção para eles, nunca. E foi sabido depois que Beto Ortiz nem sabia do desaparecimento de Thalia, que ele só foi saber do desaparecimento dela quando toda a imprensa já se falava disso, menos o Canal 2. Então, para eles, pro pai e pra mãe, eles continuavam indo de TV em TV, eles continuavam pedindo um espaço, até que um desses canais ela acabou soltando que minha filha participou do programa O Valor da Verdade. E aí o cara que atendeu ela disse, foi a garota do programa que desapareceu? Foi. Ah não, então tudo bem, vem cá, tal, entra. Aí eles deram atenção para ela e aí esse programa seria passado naquela noite, naquela rede de TV. A mãe estava na delegacia à noite quando viu o programa passar. E aí foi um choque. Porque, ao invés do programa tratar Thalia como a garota que participou do programa O Valor da Verdade está desaparecida, eles trataram ela como a prostituta do programa O Valor da Verdade está desaparecida. A filha dela foi tratada assim pela imprensa inteira. Claro que isso era terrível, porém isso viralizou. Então a partir daí todos os programas de TV estavam atrás da família querendo solucionar esse caso, várias entrevistas, querendo descobrir o que tinha acontecido. O suspeito maior de todo mundo era assim Brian, o ex-namorado. Inclusive Eva, a irmã, chegou a falar para a polícia que realmente quando houve aquele programa eles não namoravam mais e ele só foi lá para receber um dinheiro. Ele queria tirar dinheiro da Thalia, então ele desapareceu com ela por causa de dinheiro e também por orgulho ferido, né? Ele tinha sido o namorado dela durante um bom tempo também e agora ele era conhecido como o corno. Então, por outro lado, a família mal conseguia dormir sem ter alguém da imprensa ali. Só que isso também foi importante porque a rede de TV que cuidou da família, de certa forma, era o Canal 9 e eles arrumaram até uma van e o motorista dessa van levava os pais para onde eles precisassem ir. Então levavam para IML para reconhecer corpos, levavam para hospitais, para onde a gente acha que poderia estar uma pessoa desaparecida. E tudo isso seria um custo financeiro para a família, né? Ou eles pegariam mototáxi, ou pegariam ônibus. E a gente sabe que pra gente que tem o nosso dinheiro contadinho ali, a gente não tem uma sobra para pegar um transporte, né? Então, só isso foi muito importante para a família, né? Porque eles não conseguiriam ir sozinhos. Um mototaxista chegou no Leôncio e disse que sabia onde estava a filha dele, tinha ido fazer uma corrida e viu Thalia presa em um quarto de hotel. Só que para ele levar Leôncio lá, ele precisava do valor de 2.000. Então, Leôncio deu esse dinheiro, foram até esse hotel, realmente tinha uma menina presa lá, que ela estava sendo mantida cativa, não era Thalia,
era uma moça bem parecida com ela, só que não era a filha. Porém, ela chorou muito quando viu o Leôncio lá, agradeceu por, né, ele ter ido salvá-la. Ela fugiu de casa e aí acabou raptada, e ele disse para ela: vai pro seu pai e pra sua mãe, não deixa eles de forma nenhuma. E ela agradeceu muito e foi embora. Então, apesar de não ter sido Thalia, Leôncio conseguiu livrar uma menina, uma garota, né, uma jovem, de vai saber que vida ela levaria. Aí provavelmente a gente tá falando de tráfico humano e, gente, não ficou claro, tá? Só que aparentemente a polícia não foi atrás disso e quem são os culpados continuaram livres. É inacreditável, né? Mas é. Bom, a polícia sabia que Brian tinha sido a última pessoa a telefonar para Thalia, conforme, né, a amiga da faculdade disse, e apareceu na polícia um garoto de 14 anos de idade. Ele foi muito importante porque ele disse que Brian deu o valor de 50 soleis para ele avisar quando Thalia descesse do ônibus, o ônibus que ela volta da faculdade. E aí, assim que ele viu o ônibus dela chegar, ele foi, avisou Brian e viu quando Brian se aproximou com outro homem e forçou ela a entrar no mototáxi, e de lá eles foram embora. Esse garoto, claro, pela idade não podia ser identificado. Porém, agora a polícia disse que Brian e esse outro homem tinham raptado Thalia. Então, com a investigação, no dia 22 de setembro de 2012, a polícia chegou até uma fazenda abandonada que tinha um poço. E nesse poço encontraram o corpo. Leôncio foi avisado porque ele deveria reconhecer, né, se era Thalia ou não. Infelizmente era sim Thalia. Gente, dia 22 de setembro, toda a rede de TV estava ao vivo filmando e passando nos noticiários, sabe? Todas as TVs estavam com o mesmo caso, menos o Canal 2. E o Canal 2, no momento que o corpo de Thalia era descoberto, eles estavam passando o programa O Valor da Verdade, porque era um sábado à noite. Bom, aí foi nesse momento que as redes de TV filmaram todo o sofrimento da família, sofrimento de Leôncio, da mãe Vilma. Claro, ela estava desesperada, junto com Eva também. Por mais que você desconfie que algo assim aconteceu, você imagina que não, que a pessoa de repente está presa, porém está viva. E no dia seguinte, Brian foi preso. Brian foi preso e também o tio dele. Então estavam presos Brian Baroni Romero Leiva e o tio dele, Red Leiva Serron, porque o corpo de Thalia tinha sido encontrado na propriedade de Red. No dia 23, Brian confessou. Só que a história dele, gente, era 75% mentira, né? A polícia sabia disso. Ele disse que telefonou para Thalia, Thalia concordou em sair com ele naquela noite. Então, chegando da faculdade, eles compraram um vinho, foram para casa dele, beberam, tiveram relação íntima, e aí do nada ela começou a falar que não sabia por que tinha ido lá falar com ele, porque ele era um pobre de um mototaxista, que ele não era nada na vida. Ela deu um tapa nele e aí ele foi pra cima dela com muita raiva, começou a sufocá-la. E aí ela desmaiou. Ele achou que ela só tinha desmaiado. Então ele tentou fazer procedimentos para que ela voltasse à vida, massagem cardíaca, por exemplo, e não, ela não voltou. Aí ele não sabia o que fazer, trancou ela dentro do banheiro dele e ele pegou a garrafa e foi saindo e continuou bebendo na rua. E isso, essa parte, a polícia disse que sim, que acreditava, porque era aniversário da mãe do tio Red. Então, ele matou Thalia e foi lá conversar com o tio. Vejam que nessa versão, em momento nenhum, ele fala que a raptou, que tinha uma outra pessoa, que era um cúmplice, e ele deixou bem claro que o tio não tinha nada a ver com isso. Só que a investigação dizia outra coisa. Nos dias do desaparecimento de Thalia, Brian tinha vendido a moto dele, entregado o quarto que ele alugava e planejava fugir para o Paraguai. Então, o julgamento deles começou em dezembro de 2013. Lá ficou claro algumas coisas, né? O porquê que os dois estavam presos. Brian continuava dizendo que ele, sim, ele era culpado, dizia a mesma história. Por que que era importante ele convencer que ele fez aquilo, porém foi um crime passional, foi um crime de paixão de momento? Porque se fosse comprovado que foi um crime passional, ele ficaria no máximo 10 anos
na prisão. Agora, se não, se fosse algo premeditado, seria prisão perpétua. Prisão perpétua no Peru? Pois é, que interessante, né? Durante o julgamento, foi exposto que a polícia rastreou o celular de Thalia e aí também rastreou o celular de Brian e do tio dele. E aí eles perceberam que houve várias ligações entre Brian e entre o tio naquela noite. Ou seja, eles estavam combinando o que fazer. E fora isso, o celular dos três estavam na propriedade abandonada do Red, né? Naquela propriedade numa outra cidade. Então, sim, os três estavam naquele poço no mesmo horário. Então, claro que Brian e o tio estavam envolvidos. E aí foi revelado, gente, que a versão que a perícia acreditava, que ela foi raptada logo que ela desceu do ônibus. Brian a envenenou porque foi encontrado veneno no corpo dela. Ela foi envenenada, ela foi espancada, ela foi abusada intimamente e aí sim ela foi sufocada. E realmente, depois de ter feito tudo isso, a parte verdade é aquela parte que ele a deixou escondida no quarto que ele morava, né, no banheiro, até resolver com o tio o que deveriam fazer. E aí levaram o corpo dela para aquele poço. Gente, Beto Ortiz foi duramente criticado, né, porque muitas pessoas falavam que a culpa do que aconteceu com Ruth foi por causa do programa, e ele disse que não, né, que o programa expôs a verdade porque ela quis, porém não teve nada a ver. O culpado de toda essa história se chama Brian. Os outros jornalistas que não gostavam de Beto Ortiz se aproveitaram para usar isso, né, e foi isso que aconteceu. A sentença dos dois saiu em janeiro de 2014, eles foram considerados culpados, então eles receberam a prisão perpétua. Gente, ficou claro que eles fizeram isso para roubar o dinheiro dela. Eles tentaram acessar a conta dela para retirar o dinheiro, só que não conseguiram. Além do dinheiro que ela ganhou no programa, ela tinha aquele próprio dinheiro, né? Ela tinha o próprio pé de meia. Então, uma jovem de 19 anos de idade tinha o equivalente a 30 mil reais. O pessoal cresceu o olho. Para a família foi, claro, muito doloroso. O sofrimento deles começou lá em julho no programa e aí dura até hoje, né? Perder um filho de uma forma dessa, assim, ninguém se recupera. Porém, eles acreditam que a justiça foi feita, né? Foi prisão perpétua. Dona Vilma parou de cantar. Conforme os anos foram passando, né, gente? Vai fazer 12 anos agora. Conforme os anos foram passando, Eva convenceu a mãe para que ela voltasse a cantar, porque Thalia amava quando a mãe cantava, então isso seria também uma forma de relembrar sempre a filha. Então ela voltou a cantar no grupo folclórico que ela faz parte, e é a forma de terapia dela que ela leva. Gente, olha só outras coisas que absurdo. Enquanto acontecia o julgamento, Dona Vilma apanhou 2 vezes do padrasto de Brian. Eduardo Chana invadiu a casa dela e bateu nela. Ele se achou no direito de fazer isso, né? Então ela tinha medo, porque da mesma forma que ele entrou para fazer isso com ela, poderia ser outro membro da família dela. E aí, gente, infelizmente essa história não acaba aí. Em 2021, um promotor resolveu mudar a pena dos rapazes. Ele disse que as penas que eles receberam de prisão perpétua foi injusta, e aí eles conseguiram, porque quando iniciou um julgamento, mudou uma lei lá no Peru. Então eles utilizaram essa lei no caso dos 2 criminosos e eles tiveram suas penas mudadas para 30 anos de prisão. É absurdo, né? Claro que os pais estão lutando, né, para mudar isso, só que até agora, em 2024, não conseguiram mudar. Então, aparentemente, pelo que eu vi, a prisão perpétua só existe agora no Peru, tratando-se de crime de corrupção ou crime político. Infelizmente, nesse tipo de crime, ele não gera mais a prisão perpétua. Então, só para complementar, esse programa, apresentado pelo Beto Ortiz, O Valor da Verdade, ele ficou no ar até começo de 2020. Então, de 2012 até 2020, só que não foram anos consecutivos, em alguns anos não teve uma temporada. Foi um programa ainda de muito sucesso. Nas últimas temporadas, as pessoas deixaram de ser pessoas desconhecidas e passou a frequentar o programa somente famosos, sabe? Jogadores de futebol, artistas, políticos. Então, acredito que a audiência do programa se manteve por causa disso. Porém, Beto Ortiz não quis mais apresentar o programa. Ele quis
seguir outras coisas. E aí, gente, esse programa que existe em vários países, como eu já falei pra vocês, ó, olha só que chocante. Na Colômbia, ele já foi ao ar na Colômbia, só que ele foi cancelado depois de um bafafá também. Foi cancelado lá depois que uma mulher confessou que tinha contratado um assassino de aluguel para tirar a vida do marido. E essa mesma mulher admitiu tráfico de drogas e corrupção. Chocada. Então é isso, esse caso chocante de uma jovem que queria ser famosa, de uma jovem que tinha vários segredos, que quis contar aquilo para a família e achou que a melhor forma seria contar durante um programa. Talvez ela não imaginasse que esse programa teria tanto sucesso que teve. E realmente, né? Esse programa teve sucesso também porque a primeira personagem que participou tinha segredos chocantes, né? Então a audiência queria mais e mais coisas desse gênero. Bom, é isso. Infelizmente, uma jovem perdeu a vida. A gente achou que a justiça tinha acontecido, né, com a prisão perpétua. Infelizmente, essa pena também diminuiu. Porém, né, gente, 30 anos, ele sairá ainda da prisão com os seus 50 e poucos anos. Só que a vida inteira já foi passada, né? A gente só espera mesmo, né, que dá medo que ele não saia para se vingar da família. Então é isso. A gente se vê num próximo caso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E fiquem bem até o nosso próximo vídeo, tá bom? Beijinhos!